próxima palestrante, a Maíra Mi. Gente, eu pedi uma mini biografia e essa mulher mandou uma mini biografia. Olha a mini biografia da Maíra. Maíra Mi é intérprete, militante, stand-up e stand-by. É isso. Mas também, ó, é uma amiga, grande amiga minha que tá me fazendo rir há uns bons 26 anos, 25, 26 anos. Então, sem mais delongas, Maíra, por favor. Eu falei para Mel que a mini bio, muito mini, é de força do hábito de participar de eventos com muitas pessoas na mesa. Vou tentar compartilhar com vocês o meu PowerPoint. Vamos ver se a tecnologia coopera. Tá. É, Então, o que eu quero falar com vocês hoje é exatamente isso aí que diz aí, o humor como ferramenta de transformação social, e particularmente o caso do stand-up, que é algo com o que eu tenho um pouco mais de intimidade. Para a gente começar, eu queria garantir que a gente tivesse. E eu apertei para mudar o slide e não consegui. Ixi! Oh, que tristeza, hein, gente? É, Será que alguém consegue me salvar? Ah, consegui! Viva! Não sei o que eu fiz, mas consegui. Então, para começar, queria que a gente estivesse no mesmo pé. Então, quero fazer aqui uma colocação de contexto, um panorama, para a gente partir do mesmo ponto de conversa, para a gente estar olhando para o mesmo ponto da sociedade. Então, eu coloquei aí para vocês, acho que quando a gente diz stand-up, aqui no Brasil, 27 de junho de 2026. O que vem na cabeça, muitas vezes, são exemplos do stand-up brasileiro e majoritariamente do stand-up dos Estados Unidos. E o que geralmente vem na nossa cabeça é gente que deu mancada, gente que falou coisas que não foram legais. Eu botei aí na tela dois, um britânico, um americano, que militantemente falam contra mulheres trans. Um rapaz brasileiro que disse que estupraria um feto e um outro que tem um clube de comédia no qual existe uma noite da gordofobia. A noite da gordofobia é para abordar a questão da gordofobia e o quanto ela faz mal para pessoas gordas e a sociedade em geral? Não. A noite da gordofobia é para fazer piadas gordofóbicas e praticar atos gordofóbicos com o público. Enfim, não é à toa que a gente pensa em algumas coisas ruins de vez em quando pensa em stand-up. Mas não é, uma forma que é dominada por esse conteúdo. É, é, a gente vive num mundo em que, ao mesmo tempo em que a gente tem isso, a gente tem coisas como violência de gênero crescente, a gente viu aí casos recentes, né, hediondos, violência de raça, violência contra LGBTs, leis trabalhistas em risco, especulação imobiliária que coloca pessoas em situações de risco, como enchente, incêndios criminosos. A gente tem governo e setor privado precarizando saneamento, transporte, hospitais, escolas, tudo que é básico e necessário para a vida humana. Então, eu quero que a gente esteja olhando para isso enquanto a gente vai falar dessas próximas coisas. Vou voltar para trás agora, que a gente deu essa olhada nesse panorama contemporâneo, para a gente dar uma olhada em. E, aliás, quero comentar que maravilhoso seguir o Matthew aqui. Amei a apresentação dele, a gente concorda em várias coisas, ele falou de várias coisas que eu vou mencionar, o que ele falou completa o que eu vou dizer, mas a gente tem um ponto também que a gente discorda, vocês vão perceber ao longo do que eu digo, e é riquíssimo que a gente tenha essa discordância. Teorias do riso, então. Eu vou usar aqui, particularmente, dois autores, mas esses três pontos que estão aí na tela, o que faz rir, como o alívio, o pertencimento e a dor, são coisas que a maior parte das pessoas que estudam teoria da comédia, teoria do humor, teoria da piada, construção de piada, mais ou menos concordam. Uma grande quantidade desses autores concorda. Estou usando aqui o Henri Bergson, um francês, que escreveu um livro chamado O Riso, que é muito lido a respeito disso, e Terry Eagleton, que é um inglês queridíssimo, escreveu milhares de coisas maravilhosas, escreveu um livro chamado Humor, que é o pior livro que ele escreveu, mas estamos aí, vamos usar esse daí. Mas está informado também por várias coisas de outras pessoas. Vamos entrar no nosso primeiro nível de análise.
o alívio. Nesse nível de análise, o riso vem, esse nível de análise foca no rir de. Então, o riso vem, do objeto que se ri. Quando você pode rir do outro ou de si. Como é que o alívio vem quando você ri do outro? Esse outro passa por algo ruim que eu não passo. Ufa, que alívio. Daí vem o riso. Como é que se ri de si? Você vê algo que existe dentro de você e com o que você batalha, sendo falado em voz alta, em público. Esse evento valida essa experiência. E o que acontece dentro de você é, ufa, tudo bem ser desse jeito. Alívio, riso. Esse é esse nível de análise. Próximo nível de análise é o do pertencimento, do qual o Matthew até falou um pouco. É um nível de análise que foca no coletivo, no rir com. Nós, seres humanos, somos animais gregários, nós gostamos de fazer parte, precisamos fazer parte de um coletivo. Então, quando você ri com alguém, isso cria um laço entre você e esse outro ser humano. Muitas vezes, entre você e um grupo de pessoas. O interessante desse ponto é, quando isso acontece, isso pode acontecer também criando exclusão. Você delimita aqui essa área para você com essa pessoa e ri de um outro. E a gente vai entrar daqui a pouco no quem é esse si e quem é esse outro, quem ri e de quem se ri. Perdão que eu de vez em quando vou mexer aqui nas minhas anotações, que estão um pouco fora da tela. Próximo nível de análise é o da dor. Então, existe essa frase muito conhecida, muito repetida nos meios de humor e comédia, e até para fora dele, que comédia é tragédia mais tempo. O que que é interessante dessa definição da comédia? É olhar para essa experiência que todo mundo provavelmente já teve de alguma maneira. Existe um evento trágico, uma sequência de eventos trágicos, ou uma condição trágica de vida. Passando algum tempo, você consegue olhar para trás e rir disso. Essa fórmula aponta para uma distância temporal do evento trágico. E eu vou querer falar, e esse é o centro do que eu quero falar hoje, de uma distância que é espacial. Perdão, gente. Geográfica ou não, mas essencialmente identitária e social. As imagenzinhas aí na tela são do Steve Allen, que é o cara que está no piano, que é a quem se atribui a primeira menção registrada dessa frase, mas também ao lado dele, nessa primeira foto, Lenny Bruce, que está de novo também na segunda foto, que é um comediante estadunidense dos anos 40, 50, 60, muito querido. Nessa segunda foto, ele está numa entrevista na qual ele fala essa frase. E eu gosto, no meu coraçãozinho, de atribuir essa frase a ele, porque eu gosto muito dele. Ele era um cara que pegava o jornal do dia, botava debaixo do braço, subia no palco, fazia stand-up, o que não é muito comum, não é ortodoxo, mas era o jeitinho dele, ele era muito especial. É, então vamos falar dessa questão que eu vou chamar de posicionalidade, é, que né, é essa questão do espaço, da tragédia mais espaço. Para isso, vou trazer o conceito de justa medida do Aristóteles. Nesse conceito, o Aristóteles fala que a virtude é um ponto de equilíbrio entre dois extremos viciosos. Então, um extremo é o extremo da falta, é o vício pela falta, o outro extremo é o extremo do vício pelo excesso. E que existe aí no meio um ponto virtuoso, que é a justa medida. De que maneira isso aplica à comédia? Se você aplica à comédia. No olho do furacão da tragédia, você não consegue olhar ela de fora para rir dela. Se você está muito distante desse ponto trágico, desse evento, dessa condição, o seu riso vai ser, no mínimo, preconceituoso.
Voltando para o ponto próximo, com a cabeça quente do olho do furacão, do incêndio, da enchente, do bombardeio, do desabamento, de uma condição de vida pauperizada, precária, explorada, muito difícil você conseguir dar esse tempo, esse espaço, esse olhar de fora que te faz rir dessa situação. Não tem piada. Se você estiver muito distante, sem ver a origem do problema, as características desse problema, quem faz piada de longe faz a piada preconceituosa, ri o riso dos outros. Eu queria trazer para a gente também, para preencher um pouco mais essa compreensão da distância, da posicionalidade, do ponto do humor, a dialética marxista. Por quê? Ela vai colocar da seguinte maneira: esse ponto virtuoso não é um ponto, é um conjunto de relações, que é próxima e não próxima, e distante e não distante do evento, sequência de eventos ou condição trágica. Por que que é importante a gente olhar desse jeito? Porque a colocação do Aristóteles é bastante linear. E a gente já deve ter percebido na vida que as coisas não são geralmente lineares. É, esse ponto do humor é um lugarzinho sagrado, porque ele dá pra gente a possibilidade de sentar, respirar e pensar. E quando a gente consegue esse espaço de pensar sobre a tragédia, a gente consegue pensar sobre soluções para problemas. Contribuem também contribui também para a gente entender esse ponto virtuoso da comédia, o conceito de lugar de fala da Djamila Ribeiro, filósofa brasileira, se alguém tem familiaridade sobre como ela, né, expressa isso. Isso ajuda bastante a gente também a entender esse ponto. Tendo colocado tudo isso, quero chamar a atenção para uma outra coisa, que é muito legal que o Matthew também falou um pouco sobre isso, né? A gente tem dois termos em inglês, que a gente não tem em português, punch up e punch down. O problema de não ter uma questão, um problema nomeado, é que um problema não nomeado é um problema que não pode ser solucionado. Então, para definir punch up e punch down, né, a gente tem numa piada, a gente tem duas partes, geralmente, a piada mais simples possível, né? Um setup, digamos, de uma frase e um punch de uma frase. O setup é o ponto da parte da piada em que você cria um contexto. Você apresenta para a pessoa um contexto, a frase seguinte vai surpreender esse contexto, e é essa surpresa que traz o riso. Essa parte seguinte é o punch. Fazer um punch up é falar mal de quem está numa situação de privilégio, numa posição acima, numa posição de poder, de propriedade, de abuso de poder, de quem oprime, de quem explora. Fazer um punch down é falar mal de quem já está no chão, é falar mal de quem já está numa situação precária, precarizada, explorada. A gente tem uma expressão em português que pode ajudar a gente a entender isso, que é chutar cachorro morto. Com poucas exceções, quase todos nós, aqui compartilhando a mesma sociedade, a mesma contemporaneidade, a gente consegue apontar, diante de um par binário, apontar qual é a categoria que carrega o privilégio e qual é a categoria de desprestígio. Então, por exemplo, se a gente colocar um binário como homem e mulher, eu defendo que gênero não é uma coisa binária, mas a gente vive sob uma imposição de binariedade de gênero. Quando a gente diz homem e mulher, quase praticamente, provavelmente qualquer um de nós vai poder dizer qual é a categoria que é privilegiada na nossa sociedade e qual é a categoria que não é. Branco, negro, empregado, patrão, nativo de uma localidade ou imigrante. A gente sempre mais ou menos tem um pouco de noção, salvo raros desvios, raras exceções. Agora veja, evidentemente, as pessoas são compostas de diversas características. É, nenhum homem é só homem, ele pode ser um homem negro. É, nenhum negro é só negro, ele pode ser negro e ter deficiência. É, e várias outras características que nos compõem.
Porém, muitas vezes, dentro de uma piada, as pessoas são reduzidas a uma categoria. Então, a piada vai ser a piada de sogra, a piada da namorada, a piada de chinês, a piada contra, a gente pode até dizer contra, né? A piada contra um morador de rua, que aí essa pessoa que está fazendo essa piada vai chamar de mendigo, pessoas com deficiências, o gago, o manco, a pessoa do nariz grande, a pessoa gorda, reduz as pessoas a uma característica. E é bem comum a gente ver justamente esse punch down. Tendo colocado tudo isso, é, eu quero trazer para a gente também uma outra coisa que ajuda a gente a fazer essa análise. Eu estou achando maravilhoso que a gente está passando essa manhã inteira falando sobre teoria da comédia. Praticamente entrei nessa sala para entrar na minha vida. Achei que estava dando um passo para fora da minha vida, entrei na minha vida de volta, falando de teoria do humor e da comédia essa manhã toda. Queria falar da sátira. Eu digo sátira, na cabeça de vocês provavelmente é, vem, sim, reconheço essa palavra, e alguma ideia vaga é, associada a ela. Mas o que eu quero é chamar a nossa atenção para o fato de que a sátira é algo que existe há muito tempo entre nós e que existe muito entre nós. Então, a sátira é uma forma literária e jornalística na maneira como ela surgiu. Hoje ela se expressa em todas as formas de produção cultural que a gente tem. É, e ela existe há séculos. E ela tem um propósito, ela surgiu com uma missão, que é intervir na sociedade. Então eu trago aqui duas citações. Uma delas é do Robert C. Eliot, que é um estudioso estadunidense da sátira, escreveu muito sobre sátira, e ele diz: a sátira se utiliza da ridicularização para expor as falhas de indivíduos, corporações, governos ou da sociedade para que eles melhorem. É, a citação seguinte é do Northrop Frye, que é um crítico literário canadense. Essa citação vem do livro dele, que é a grande obra dele, que é a Anatomia da Crítica, onde ele está expondo, né, o que é a crítica literária, né? E ele diz: na sátira, a ironia é militante. Então a gente tem pelo menos essas duas pessoas aqui contando pra gente o que é a sátira. Aqui ela veio. Ela existe e ela tem essa intenção. Tem aqui também uma outra citação, que é uma frase que algumas pessoas brasileiras de uma certa idade talvez provavelmente se lembrem, que é ridendo castigat mores, que significa rindo corrige-se o costumes, é uma frase em latim, e era o lema dos satiristas medievais, especialmente dos de língua latina. Então é uma frase muito associada ao Gil Vicente. Então, ó, eis aí o cara que alguns de nós pode ter lido ou não na escola, é uma mulher, então, da Dramaturgos que estavam escrevendo aí nos 1400, 1600, no período em que essa forma surge de maneira bem grande nos meios culturais da Europa de língua latina. Então, a gente tem aí esse histórico e a gente tem isso presente, muito presente com a gente no passado recente e hoje. Então, por exemplo, jornais, revistas. Poxa, eu coloquei aqui um cronômetro para eu não passar muito do tempo, mas o cronômetro sumiu. Perdão, gente. Pronto. Jornais, revistas, por exemplo, Pasquim, da década de 60, alguns de nós devem se lembrar, o Sensacionalista, com o qual a gente cruza direto aí na internet, e aí alguns exemplos de jornais e revistas impressos ou não, é, da Argentina, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Austrália, o Charlie Hebdo, que algumas pessoas devem se lembrar por motivos ruins, né? Lidaram um pouco mal com o mundo islâmico repetidas vezes. Private Eye, do Reino Unido. O caso do Reino Unido é muito interessante, eu vou entrar só um pouquinho nisso. TV Internet, TV Pirata dos anos 80, Greg News, que a gente vê hoje. No Reino Unido, muito da TV é humor e muito do humor é sátira política. Então, eu coloquei aí alguns exemplos que são só alguns, eu não vou nem dizer de destaque, na verdade, um deles de destaque, mas os outros dois são só que eu gosto.
E memes, né, gente? A gente vive na era do meme. Se tem uma coisa que eu agradeço na vida, é estar viva na era dos memes, que são sátira política gratuita, sem direitos autorais, que circulam aí pela internet para a gente criticar o mundo e construir juntos, uma visão crítica da sociedade, né? Quadrinhos de charges. Então, de volta para a Graúna do Enfield, que era publicada no Pasquim nos anos 60, a Laerte Genial, que a gente tem aí há 40 anos nutrindo a gente com visões maravilhosas, André Dahmer, um querido, Latuf, a Mafalda, que muitos de nós provavelmente lemos. É, só porque eu botei um monte de carinhas de pessoas que são más no começo, eu quis botar umas carinhas de pessoas que são legais, que fazem comédia com bastante crítica social. Botei dentro da questão do caso do Reino Unido, porque o cenário do stand-up no Reino Unido é predominantemente um cenário de crítica social, mais à esquerda. Então tem aí, só queria compensar, gente, pelos caras do início. É, então, indo já para uma conclusão. É, queria dizer que o humor tem essa capacidade de armar e de desarmar a gente. Como é que ele arma a gente? Ele dá para a gente a possibilidade de abordar problemas contundentes com distanciamento, dando para a gente a possibilidade de refletir e solucionar esses problemas. Como é que ele desarma a gente de uma maneira maravilhosa? Tem aqui essa citação do Norbert Elias, que é um sociólogo, que é uma figura super legal para falar disso para a gente, porque ele era um judeu que teve que fugir da Alemanha eh, na época da Segunda Guerra e viveu como um outro em alguns lugares, majoritariamente no Reino Unido. É, e ele tem, é, em algum dos escritos dele, a respeito, dessa alteridade de ser visto como outro, essa frase na qual ele diz. Ele tem uma longa análise muito bonita sobre como o riso desfaz o corpo, abre o corpo. E aí ele tem essa frase que diz: quem gargalha não morde. Na verdade, é quem ri não morde. Mas eu achei que quem gargalha não morde ficava mais legal pelo trocadilho com quem fica mais parecido com quem ladra não morde. Rima interna. Então, quando você faz uma pessoa rir, eu acho que todo mundo tem maior ou menor consciência disso. Quando você faz uma pessoa rir, você desarma essa pessoa com relação a você. Essa pessoa está aberta, ela está aberta para ouvir o que você tem para dizer. E assim a gente consegue falar sobre coisas difíceis em situações em que isso seria impossível, em que a distância da tragédia ainda não existe. A gente pode criar essa distância, esse espaço, esse local de pensar sobre as coisas. Retornando a hoje, perdão, queria falar sobre essa peculiaridade do stand-up. O stand-up é uma arte performática, né? Ela é uma forma que acontece majoritariamente num espaço com pessoas presentes, num espaço físico com pessoas presentes de corpo físico. Você, obviamente, pode gravar ela e soltá-la na internet, provavelmente muitos de nós já cruzamos aí com trechinhos de stand-up pelas redes. Mas a forma principal, original, nativa dela é você estar dentro de uma sala com pessoas olhando numa mesma direção, rindo de uma mesma coisa. Ela possibilita, ela tem um poder de mobilização, ela possibilita auto-organização, ela possibilita que pessoas que padecem de um mesmo problema riam juntas disso e se unam para resolver, para pensar esse problema. Ela possibilita solidarização entre pessoas com problemas diferentes. Ela possibilita que você comunique esses problemas, para a sociedade mais ampla. Ela tem esse caráter e essa cara de contação, de roda de contação de história em torno da fogueira, para retomar uma forma humana muito primitiva e muito construtora de comunidade. Ela pode construir comunidade. Essa é uma das coisas que eu queria dizer. Então, ela tem essa potencialidade. Ela tem limitações? Sim, ela tem uma limitação muito grande, que ela tem essa forma individualizada. Você tem aí uma pessoa com um microfone na mão,
com um foco de luz na cara dela, falando como se ela fosse um grande profeta. Numa fase da história da humanidade em que a gente vive um acirramento uma aprofundação, um aprofundamento da individualização, é, se você quer que as coisas vão para formas coletivas, ela tem essa limitação. No entanto, já existem experiências de stand-up de formas coletivas. Então, grupos como trupes que viajam juntas e se apresentam, né? Pessoas que se apresentam juntas, não juntas no palco, mas em sequência, pessoas que partilham de pontos de vista. E formas como, por exemplo, duplas. Você tem aí uma fotinha de uma dupla de duas pessoas não binárias, de novo britânicas. É, acho que ficou claro que eu acho que eu sou bastante suspeita para falar. Eu gosto muito de algo que eu chamo de humor britânico, porque eu acho que existe um humor britânico, meu ponto de diferença com o Matthew. Então existem essas formas já testadas, né? Um stand-up em dupla, por exemplo, do Shelf, que é o nome dessa dupla. É uma coisa maravilhosa de se ver. Elas duas têm uma dinâmica que parece muito espontânea, que é a característica do stand-up, né? Parecer espontâneo. E, no entanto, minuciosamente coreografado. É um desbunde de se ver. Realmente te desarma. Então é possível expandir essa forma atual do stand-up. E, evidentemente, eu falo bastante sobre o ponto de vista do stand-up, né? E de como eu acho que ele tem um poder mobilizador e transformador. Mas o humor, em todas as suas formas, tem essa potencialidade de gerar transformação. E era essa a mensagem que eu queria deixar com vocês hoje. Gente, que aula!